Ei, calor! Calor da pega. O que é calor da pega? Eu já te expliquei uma vez, você não lembra? Não. Tem uma amiga minha que mora... Gente, que cidade que é? Não sei se é Botucatu, mas é bem interior mesmo, então, sabe? Que nem nós. Aí ela fala assim, ai, calor da pega, é quando tá muito quente. Tá quente demais. Aí é calor da pega. Não Ô, sei calor o que da dizer. pega, então. Oi, Luquinha. Boa tarde, só boa tarde, Gente, pessoal. seus olhos estão lindos, viu? Obrigado, Solange. Coisa linda. Ele vai. Oi, gente, delícia ficar pertinho de você nessa tarde gostosa. Meinho da semana. Não se esqueça, hein? Sábado termina o horário de verão, então de sábado para domingo a gente atrasa o relógio em 1 hora, vai dormir mais um pouquinho, descansar mais um pouquinho, mas não se esqueça de ficar ligado aqui no Falando Nisso. 11 anos com você, não existe melhor presente que Deus possa ter nos dado. Bom, você sabe que sempre antes de começar o programa, a gente tem aquela mensagem para alimentar um pouquinho a alma, o coração. A gente sempre recebe mensagens de pessoas falando para a gente fazer um programa sobre inveja. Aprenda o seguinte, que o que mais incomoda na pessoa que critica você, que critica a sua vida, não são os seus defeitos. São as suas vitórias, são as suas virtudes. Então não dê ouvidos para isso. Porque Deus é seu escudo, é a sua proteção e a sua fé é a força necessária para combater qualquer mal. Não busca lá fora, está aqui dentro de você. Esse é o nosso toque de quarta-feira. Zóio Verde, o que tem no programa hoje, Zóio Verde? Bora nós, Solange. Defesa de Lula pede absolvição de Marisa Letícia e Lula pede ao STF reconhecimento como ministro. Bora participar do programa? Então anote os contatos e faça a sua pergunta. Lembrando também que você pode utilizar o aplicativo Você na Band Vale. Nossa, quanto pedido no programa de hoje, né, Solange? Bastante, Meu né? Deus. Eu também quero ser ministro. Vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas eu quero lembrar você de casa sobre os prêmios da semana. O Face tem Cesta da Saúde Mel, produtos excelentes, saudáveis e naturais. Curtiu, compartilhou, já concorre. No Instagram, @FalandoNissoBand. Nessa fotinho tem um kit da Cooper para você concorrer. E lá também você entende como pode participar então, tá? Bora conversar e aprender bastante, porque a gente cuida sim da saúde, mas cuida também da cabeça, porque hoje é dia de papo cabeça. Antes de chamar o nosso entrevistado, a gente tem 2 beijos muito especiais para 2 queridas pessoas tão especiais também que estão fazendo aniversário hoje, Luquinha. Pois é, muita gente não sabe, até já tinha comentado, olha, eu comecei aqui na Band sendo editor do programa Vale Urgente, do programa do Tony Blade, que hoje faz aniversário. Tony. E como eu aprendi bastante também nesse tempo com ele, então o desejo não só meu, mas eu sei que dá sol também, é que Deus abençoe muito você, viu, Muito, Tony? um grande batalhador. Parabéns, que Deus te ilumine. Outra pessoa que está fazendo aniversário é o nosso querido Cláudio Jordani, né? Que acredita Diretor muito na geral. gente, né? Eu acho que o que a gente pode sempre acreditar de carinho pro Cláudio Jordani é a confiança que ele tem no nosso trabalho, como pessoa também, né, Solange? Como a gente é agradecido, não só pelo Falando Nisso, mas eu posso falar pelo República, Equilíbrio também. Um homem que realmente sempre abre as portas pra gente com muito carinho. Que Deus abençoe muito você também, família, filhão, né, Solange? Que agora nasceu, né? O Benício. Bom, gente, vamos lá cuidar um pouquinho da vida? Envelhecer é natural, mas aceitar as mudanças nem todo mundo aceita. E a gente não está falando só das mulheres, não. A gente está falando dos homens também, Luquinha. Pois é, será que os homens têm dificuldades também de aceitar e encarar as mudanças do envelhecimento? As mudanças, por exemplo, por conta da idade, elas podem desencadear uma depressão. A gente tem muita pergunta sobre depressão aqui nos homens, porque não fica mais firme o negócio, sabe, Luquinha? Então a gente vai tirar as dúvidas com ele, que veio especialmente de Taubaté. É o anjo da nossa anja, a doutora Elina, doutor Vander Cunha, urologista. Doutor Vander. Chega junto, doutor. Chega junto pra gente. Vamos ajudar os homens. Obrigado. Né, gente? Prazer. Então, Obrigado. a gente precisa de ajuda também, né? Obrigado, prazer, doutor. Lúcio. Obrigado, Fica à obrigado. vontade aqui. Muito obrigado. O doutor Vander estava me explicando, Luquinha, antes da gente entrar no ar, um grande beijo para o Beni, que veio acompanhando o doutor Vander aqui, que é muito comum muitos homens tratarem depressão, né, doutor? Então presta atenção se você tem um homem com sinais de depressão dentro de casa e às vezes está tratando a depressão e não é depressão. É um outro problema do organismo do homem que começa a envelhecer. Só que ele não entende isso daí, né, doutor? É verdade. Um nome muito complexo, mas eu vou traduzir. O distúrbio androgênico do envelhecimento masculino nada mais é do que a falência gonadal,
os testículos que produzem essencialmente a testosterona começam a se envelhecer. E essa capacidade de produção da testosterona, que é o hormônio genuinamente masculino, começa a ficar depreciada, ela começa a faltar. E faltando a testosterona, que é o combustível chefe, o carro-chefe para as atividades sexuais, os caracteres sexuais masculinos, muitas vezes se faz um diagnóstico errôneo que o sujeito está numa depressão, que ele está triste, que ele está calado, mas na essência o que está faltando para ele é o combustível chamado testosterona. Daí a necessidade dos homens, a partir dos 45, 50 anos de idade, verificar os níveis de testosterona para ver se há possibilidade, se há necessidade de repor esses níveis. A andropausa, em analogia com a menopausa. Quando a gente sempre fala aqui no Falando Nisso, né, de reposição hormonal, tá vendo? Os homens também precisam, Luquinha. Pois é, né? E o bacana daqui também de você participar do programa é que você não precisa falar o nome. Aliás, vou fazer a pergunta de um querido que pediu para nem colocar aqui na tela, e a gente respeita você de casa e ajuda também com a sua pergunta, né? Mas ele comentou o seguinte, que há mais de 2 meses ele não sente vontade de ter relação sexual. E ele tem 47 anos. Ele diz assim, não me vejo tão velhinho para não sentir mais vontade de ter relação sexual. Isso é normal? Posso já com 47 anos estar entrando na andropausa? Com certeza. Veja bem, os protocolos mudaram. Eu estou com 30 anos de formado e há 30 anos atrás não se falava em andropausa, não se sabia os mecanismos de reposição de hormônio. E hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, o consenso é que quando existe uma história, por exemplo, de câncer de próstata, toda a prevenção deve ser feita a partir dos 40 anos. Quando não existe a história genética, é aceitável que se faça a prevenção a partir dos 45 anos. Mas conceitualmente falando, a partir dos 45 anos, há uma possibilidade, sim, de se rever níveis de testosterona e de se repor níveis de testosterona. A perda da vontade, nós chamamos da libido. A perda da libido é um dos sinais de uma produção não adequada dos níveis de testosterona. Tá, doutor, antes da gente conferir rapidinho tantos pedidos aí, como disse o Luquinha no começo do programa, chegou muita pergunta aqui sobre a questão da depressão. Vou poupar o nome dessas pessoas também. Quando se faz, assim que puder, a reposição hormonal no homem de testosterona, esses sintomas da depressão, eles desaparecem? Precocemente, 2 respostas muito objetivas. O sujeito deixa de ficar desanimado, ele começa a ficar mais sociável, os níveis de paciência, que normalmente a pessoa tem uma insônia, perde a paciência, a memória da palavra, o paciente passa, a companheira relata com muita propriedade isso, meu marido agora ele é monossilábico. Não fala sim, com não. ninguém. Então, ele se sente do ponto de vista depressivo, tá? Por, às vezes, se não tem uma causa neurológica pré-estabelecida, nós temos que verificar os níveis hormonais desse indivíduo. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente entra aqui com perguntas sobre como envelhecer com mais saúde, aí, evitando tristeza, cansaço, depressão. Os homens, a gente está falando com eles hoje, viu, Luquinha? Pois é, e a gente pensa também assim, quando pensa em saúde masculina, já pensa no lado sexual, né? Mas tem muita coisa que passa aqui na cachola dos homens que a gente quer conversar com vocês. Um abraço para o Davi, para mais gente que está abrindo o coração aqui. Já já a gente ajuda você. Mas agora a repórter Daniela Lopes, junto com Solange Moraes, deixa a gente bem informados aí com as notícias da redação. E a defesa do ex-presidente Lula pediu ao juiz Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato, a absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu no último dia 3, vítima de um AVC. Nós vamos saber todos os detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas, a todos aí no estúdio e também aos amigos do Falando Nisso em casa. Pois é, Sol, e não é só a absolvição que a defesa do ex-presidente Lula quer, não, viu? Eles também querem um reconhecimento da inocência dela. Confira. Dona Marisa era ré em 2 processos na Lava Jato. Um sobre o apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e outro referente ao apartamento vizinho ao do casal em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Além da extinção do processo, os advogados querem o reconhecimento da inocência da ex-primeira-dama.
No documento em que fazem o pedido, os advogados argumentam que o Código Penal absolve sumariamente o acusado quando a punibilidade for extinta e que o mesmo Código prevê que a punição acaba com a morte do investigado. O juiz Sérgio Moro não tem prazo para dar uma resposta. A defesa do ex-presidente Lula nega todas as acusações feitas na Lava Jato. Pois é, né, Daniela? E a gente acha que a questão da criminalidade, de ser acusado, ser investigado, é só quando está vivo? Quando a pessoa morreu, isso daí não existe mais, né? Bom, e poucas horas depois do ministro do Supremo, Celso de Mello, manter Moreira Franco como chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Dani, o ex-presidente Lula, parece que ele se manifestou, mas aí, a pedido próprio, não é isso? Isso mesmo, viu, Solange? A defesa de Lula entrou com um pedido no STF para que ele também seja reconhecido como um ministro, assim como Moreira Franco, só que no caso dele da Casa Civil, né? Lembra que Gilmar Mendes tinha decidido tirar ele aí do Ministério da Casa Civil, quando a Dilma Rousseff decidiu colocar no lugar toda essa polêmica? Vamos ver só. Em 17 de março do ano passado, Lula tomou posse como ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. No mesmo dia, o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação, argumentando que Lula tentou fraudar as investigações sobre ele na Operação Lava Jato. Na semana passada, Lula já pediu para que o Supremo corrigisse um erro histórico de ter suspendido a nomeação dele na Casa Civil. No pedido desta terça, o ex-presidente argumenta que o caso é mais relevante em relação à situação de Moreira Franco, que foi mantido ministro e com foro privilegiado. O ex-presidente Lula disse ainda que, no caso dele, a decisão de afastá-lo da Casa Civil em 2016 produziu graves e irreversíveis consequências para o partido e para o país. Quer acabar com tudo isso, Luquinha? Acaba com foro privilegiado. Eu volto a repetir, o primeiro artigo da Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Então, a lei tem que ser igual para todos, investigar todos por igual. E vou mais além. Se a pessoa tem um cargo político, ela deve saber que ela não pode cometer nenhum tipo de deslize. A penalidade deveria ser maior. Irreversível a situação que a gente vive hoje, né, Exatamente. Solange? É realmente de assustar. Conversar um pouco mais com Daniela Lopes sobre o trânsito na nossa região. Estou com uma imagem ao vivo aqui da Tamoios. Um dia lindo e o trânsito está bem tranquilo. É isso, Dani? Isso mesmo, viu, Lucas? Como a gente pode ver aí nas imagens da concessionária Tamoios, o tempo tá bom, visibilidade tá boa também na rodovia, não temos nenhum ponto de lentidão, nem no trecho de Planalto e nem lá na Serra. Na chegada a Caraguatatuba também tudo tranquilo para o motorista que pega a rodovia dos Tamoios, Lucas. E a Dutra, Dani? Eu sei que hoje pela manhã teve um pequeno incidente em Jacareí, não causou tanto trânsito assim, mas parece que agora está tudo normalizado. Isso mesmo, viu, Lucas? Foi bem cedinho, por volta de 7 horas da manhã, um caminhão colidiu com um carro, mas não foi nada grave, ninguém ficou ferido, houve um desvio no local, somente ali para atendimento da ocorrência, mas não foi nada grave, foi somente 1 quilômetro de congestionamento ali próximo do quilômetro 161, no trecho de Jacareí, mas logo de manhã mesmo o tráfego já havia sido normalizado e agora, neste momento, o tráfego na rodovia Presidente Dutra também está tranquilo, nenhum ponto de ocorrência grave. Acontece que nesse horário existem um pouquinho, em alguns trechos, principalmente na Marginal aqui em São José dos Campos, de tráfego um pouquinho mais intenso, bastante gente passando, utilizando aí a Via Dutra como avenida nas marginais, mas em geral o tráfego está tranquilo. E também na chegada a São Paulo, viu? Não temos nenhum problema agora, Lucas. Obrigado, amiga. Boa tarde para você. E o calor veio com força, a gente vê nas imagens, ruim. tanto na Dutra quanto na Tamoios. E para ficar, viu, gente? É isso que diz, pelo menos, a previsão do tempo com as altas temperaturas. A máxima que a gente percebe em São Bento do Sapucaí é de 26 graus, em São Bento, sem previsão de chuva hoje, o mesmo aqui para o Vale, Cunha máxima de 31, Pindamonhangaba e Caçapava, as máximas chegam a 33 graus. Dessa serra vê que também está muito quente, aliás, Ubatuba e São Sebastião, máxima de 33 graus. Quer jogar no bicho, joga no 33, viu? Porque Lorena, máxima de 33, e a semana inteira para Lorena a gente percebe que não muda, pequena possibilidade de chuva, tanto sexta-feira quanto sábado à tarde, mas pequena mesmo, viu, gente? A previsão é que o sol venha com força, pelo menos até sábado, a máxima, domingo também, de 33 graus. E uma novidade, a bactéria Salmonella pode ajudar no combate ao câncer. A gente confere essa notícia daqui a pouquinho, não sai daí.